Então, a água a gente não pode produzi-la, mas a gente pode tratar a água, essa água pode ser levada às pessoas, mas tudo começa no consumo racional. E pensando nesse sentido, vem a pergunta: o que é que você tem feito para evitar o desperdício da sua água? A água que a gente está envolvido com ela o tempo inteiro, em todos os processos que acontecem dentro da nossa própria casa. Então, quando a gente fala do consumo racional de água, você ficaria surpreso, se você nunca tiver visto estatística desse tipo, você está vendo aí agora na tela, com a quantidade de água que a gente consome em cada um dos processos. Eu queria chamar a atenção, tá? Vou riscar aqui na tela, queria que você não tirasse o olho da tela. Me escuta, mas não tire o olho da tela. Queria chamar a atenção para alguns desses números que aparecem aqui. Primeiro, quando se informa, cada brasileiro consome em média 200 litros de água. Sabe em quanto tempo? Por dia. Cada pessoa. Tem um número aqui que também eu acho impressionante. Para escovar os dentes em 5 minutos, com a torneira não muito aberta, você gasta 12 litros de água. Isso equivale ao acionamento da descarga, naquelas descargas antigas, nas mais comuns. É o equivalente a você fazer uma escovação dos dentes 5 minutos. E a observação, com a torneira não muito aberta. O que leva a gente a pensar em todos os processos. Eu que sou pai, tenho um garoto pré-adolescente em casa, e a gente acompanha isso o tempo inteiro. É o ato de você abrir a torneira, molha a pasta e vai escovar os dentes e deixa a torneira aberta. Às vezes, não vamos falar de escovar os dentes, mas de lavar as mãos. Então a pessoa abre a torneira, molha as mãos, aí pega o sabonete, e enquanto vai usar o sabonete, a torneira continua aberta e a água continua derramando. Então, quando a gente fala cooperação pela água, o uso racional da água, evitar o desperdício no consumo, a gente está falando de coisas básicas. Quando se fala salvar o planeta, pode dar a impressão de uma coisa grande, uma coisa enorme, uma coisa difícil, uma coisa que a gente não é capaz de fazer. Mas existem ações, como essa que a gente está falando agora, ligadas à água, que já causam impactos significativos. E aí, lembrando sempre a história do exemplo. Se você faz, você está passando o exemplo para as outras pessoas fazerem também. Agora, não é só nessas coisas mais visíveis que a gente tem a oportunidade de economizar água. É importante também que a gente chame atenção para outros níveis de informação. Você está vendo aí na tela, relativo principalmente à produção de alimentos. A quantidade de litros de água que se gasta para a produção, por exemplo, vou chamar a atenção para um aqui, ó, carne bovina. Para cada quilograma de carne bovina disponível, a gente precisa de mais de 17 mil litros de água. Então, quando se fala aí, a água que você não vê, existem muitos processos de produção de bens de consumo, e quando esses bens de consumo são desperdiçados, é como se a gente realmente estivesse jogando água fora. É você imaginar como se você estivesse deixando a torneira do chuveiro ligada e sai e passa o dia inteiro fora e deixa isso jogando água lá. Então, como eu disse, 2013, o ano internacional pela cooperação da água, e cabe a nós, e é coisa simples, começa na sua própria casa, a economia da água, ou a redução do consumo, ou o consumo sustentável, o consumo bem pensado. E aí,